Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Aquele que alcança a sabedoria do alto, a árvore da vida, Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, e usa esta sabedoria que é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e se alcança a ressurreição do último dia, aonde de graça recebemos e de graça ofertamos, porque sabe aquele que ganha uma alma, são aqueles que usam a inteligência a seu favor. Mas aqueles que desprezam, segundo a insensatez, segundo não usam da prudência, são aqueles que a palavra diz apropria da chave da sabedoria e não herda o reino dos céus, a ressurreição, e ainda queira usar esta sabedoria para aquilo que é terreno, e por isso não usa a inteligência ao seu favor, mas se torna inimigo de Deus. E isto são aqueles que seguem na tolice, acumulam para si, são ambiciosos, cobiçosos, amantes de si mesmos, pressupõem de si mesmo, e ainda busca enganar aqueles que dão ouvido a estes. Por isso apartai-vos, por isso estejais sempre antes na companhia daquele que é fiel e verdadeiro, sejais cheios do seu espírito e apartai-vos do mundo. Seguis segundo o seu espírito na benevolência, ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. E estejais sempre, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Andai segundo a sua benevolência, andai nos caminhos que ele nos mantém em retidão, na integridade, na sinceridade, alcançando o amor verdadeiro que lançou fora o medo que outrora estávamos sobre o medo da punição, e ele bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhe são perdoadas e uma multidão de pecados lhe são encobertos, e que não retrocede à condenação, mas antes está sempre na liberdade em Cristo, sabendo que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Aonde há liberdade, aonde há o Espírito, há liberdade, mas há liberdade para aquilo que é para edificação, tanto individual como mutuamente, exortando no dia chamado hoje, para o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Ele nos ensina: vinde, bebei o leite, bebei o vinho novo, de graça, aqueles que experimentam. Lembrando sempre que em vão se o odre não se renovar, porque se derrama o vinho novo no odre velho, ele se rompe. Por isso o vinho novo conserva-se em odres novos, ambos se conservam. Por isso esta sabedoria é viva e eficaz para aquele que a possui, assim como utiliza para exortar aqueles que estão rumo à perdição, aonde a palavra diz também que nem todos são de fé, e não desperdiçais aquilo que tens de valioso com aqueles que nada querem. Tu vive no meio de um povo amotinado. Continua a anunciar a verdade àquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.